É, eu vou falar aqui tudo que eu tô pensando e tal. Mesmo que entre por uma orelha e saia na outra. É, o que eu tô pensando agora talvez eu não pense depois. Isso é óbvio, né? Tipo, eu fico até meio confuso porque agora eu tô falando isso, amanhã eu já tô melhor, aí eu volto a ficar ruim de novo. Mas eu queria tentar entender, tipo, como é que essa palavra, como é que a ansiedade, ela acho que começou assim na minha vida, sei lá. Tô tentando. Vou usar isso aqui como se você que estiver me ouvindo fosse meu terapeuta, sei lá. É, tipo assim, quando eu era pequeno, eu, eu era bem ansioso e tal. Mas eu não era mimado e tal, sabe? Tipo assim, eu não era mimado de fazer birra, por exemplo, sabe? Mas eu acho que eu tive uma infância legal. Eu tinha o que eu quisesse, assim, sabe? Tipo isso. Eu lembro que. Eu não, mas pelo que me dizem, quando eu era pequeno, eu, por exemplo, queria muito um brinquedo, assim. Essa é a única. Tipo, as primeiras lembranças, assim, da ansiedade na minha vida, assim, tipo, seria isso, sabe? Pelo que eu tenho conhecimento. Tipo, quando eu era pequeno, eu queria muito um brinquedo, sei lá. Um carrinho, alguma coisa. E aí eu ficava muito ansioso para ter esse brinquedo e tal. E aí eu pegava e eu eu pedia, né? Tipo, eu quero tal brinquedo no dia das crianças, sei lá. Ou eu quero tal brinquedo no Natal. Aí a pessoa, sei lá, minha avó, minha mãe, falava, tá bom, a gente vai te dar, mas você só vai ganhar no dia das crianças. Ou no Natal e tal. Aí eu não fazia birra. Eu, tipo, falava, tá bom, tudo bem, eu espero. Aí eu ficava esperando e tal. Só que enquanto eu ficava esperando, eu não ficava ansioso, eu não transparecia que eu estava ansioso. Eu, tipo assim, eu. Quando eu digo que eu não transparecia que eu ficava ansioso, eu quero dizer que eu não ficava, sei lá, tremendo, eu não ficava batendo o pé no chão, sabe, sei lá. Tipo, não ficava fazendo alguma coisa. Eu ficava, o máximo que eu fazia era ficar no sofá da sala, olhando pro teto, é, fazendo isso aqui com a. Como é que se diz? Afiando as unhas. Eu ficava olhando pro teto e afiando as unhas. Aí eu faço isso até hoje, quando eu tô ansioso. Fico afiando as unhas assim. É um tique, sei lá. Não sei, quando eu fico ansioso eu fico fazendo isso. E fico olhando pro teto e tal. E aí naquela época eu ficava olhando pro teto fazendo isso. Aí, tipo assim, ou eu ficava olhando pro teto e com as mãos, tipo, as mãos paradas assim, sabe? Eu ficava quieto no sofá olhando pro teto. Era isso que eu ficava fazendo. Aí o que acontece? É, minha mãe falou que ela chegava em casa assim e era normal, tipo, minha mãe, sei lá, chegava do trabalho, aí ela chegava na sala assim, tava eu lá olhando pro teto, e aí ela perguntava, tipo, Davi, tá tudo bem? Aí eu respondia, né? Tipo, como eu respondo até hoje. Tá tudo bem, mãe. Tô normal. E tal. Aí eu pegava e ficava louco lá, tipo, pensando, tipo, no brinquedo no caso. Tipo, como eu era criança, né? O que eu ficava pensando era no brinquedo. Aí. Ou, ou eu ficava ansioso mesmo, tipo, ficava pensando um monte de coisa, tipo, desde criança mesmo. Mas aí ela falava, você tá bem mesmo? Aí eu só lembro, tipo assim, pelo que minha mãe falou, nesse exemplo em específico, ela botou a mão na minha cabeça, acabou de chegar do trabalho, botou a mão na minha cabeça. Eu tava com 42 graus de febre.
Não, 41. Eu tava com febre alta, sabe? Tipo, muito alta. Muito alta. Muito mesmo. E aí eu não tava sentindo nada, tá ligado? Tipo, eu não tava sentindo que eu tava com febre, eu não tava sentindo direito o meu corpo, sabe? Então era esse o nível, tipo, de ansiedade que eu tinha, sabe? Chega a mexer com o corpo, assim, tá ligado? Aí, tipo assim, você deve estar pensando, você deve ter ficado com febre por outro motivo, sei lá. E eu realmente pensei isso e tal. Mas pelo que eu entendi, depois eu fui no médico e tal. E aí eu fui diagnosticado que realmente eu era uma pessoa muito ansiosa. E por causa da ansiedade me desencadeei. A ansiedade acabou me desencadeando uma febre, por exemplo. Ou me desencadear uma dor de cabeça. Já chegou a eu fuder até meus olhos, tipo, catarata, tá ligado? Tipo, de tão nervoso que eu tava, sabe? Tipo, então, tipo, eu pensei, eu não sabia disso, mas realmente, né, se o seu cérebro não tá bem, se você não tá bem, realmente o seu corpo ele pagou o preço também, tá ligado? Por isso. E aí tá, então meio que desde pequeno é assim, sabe? Tipo, esse lance de eu ser muito ansioso e tudo mais. Aí, legal. Eu fiquei. Tipo assim, tinha um outro lance também, né? Tipo, um outro motivo pra eu ficar ansioso, sei lá. Eu vejo como motivo, eu vejo que não me fez bem. A minha escola era uma escola particular que eu estudava. E era uma escola que, tipo, uma escola muito boa, né? Por ser particular, sei lá, o preço era bom e tal. E só que ela era boa, muito boa, tipo, tinha muita coisa para aprender e tal. E tinha muito horário, muita coisa para se aprender em às vezes pouco tempo, sabe? Então tipo assim, o que eu quero dizer é que teve uma certa parte da minha vida assim que eu era estoicista, totalmente estoicista. Eu tinha horários para cumprir e eu tô dizendo isso quando eu tinha 6 anos de idade e foi até os 12 anos por aí, tá ligado? Tipo, eu fiquei tipo anos e anos da minha vida totalmente estoicista e tal. O que é bom, sabe? Tipo, é bom e tal, mas vocês vão entender o ponto que eu tô querendo chegar. É, na verdade a culpa era minha, tipo, eu poderia até ter continuado seguindo essa rotina estoicista. Ou não, né? Às vezes realmente no fim das contas ia me fazer mal. Mas o que eu quero dizer é que eu tinha os horários num armário e era tipo horários separadinhos assim. Não era minha mãe que fazia esses horários, era eu que fazia os horários. E tipo assim, eram uns horários muito, tipo, é, bem feitinho, sabe? Tipo, de tal hora em tal hora eu vou comer. De tal hora em tal hora eu vou escovar os dentes. De tal hora em tal hora eu vou ir pra sala. De tal hora em tal hora eu vou ir pro quarto. Aí eu vou estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu fico ali de tanto em tanto tempo. Era tudo planejado, tudo. Eu que planejava. Aí. E tinha também, né, o horário que eu ficava livre, né? Tipo, ó, de tal hora em tal hora eu tô livre e de tal hora em tal hora eu durmo. Só que de tanto eu ficar nesse lance de ó, de tal hora em tal hora eu tô nesse canto, de tal hora em tal hora eu tô estudando. Chegava um momento que, tipo assim, eu ficava louco, tá ligado? Tipo, ansioso, tá ligado? E aí eu comecei a conhecer a insônia. Tipo, a insônia, eu comecei a conhecer ela quando eu tinha esses horários aí, sabe? E era literalmente por causa desses horários. É bem besta isso, né? Tipo, eu ficava pensando nos horários e aí eu ficava pensando, eu não cumpri tal horário hoje. E agora, o que eu faço? Ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus. Eu era uma criança, sabe? Tipo, eu ficava pensando bastante. Tipo, ah meu Deus, eu não cumpri o horário e tal. Que merda, que merda, que merda. Aí eu fiquei assim, do primeiro ano do Fundamental até o segundo ano do Fundamental 2, tá ligado? Foram 6, 7 anos assim. E eu acho que não me fez bem não. Tipo, anos e anos ficando ansioso desse jeito, tá ligado? Tipo, eu posso até ter sido um ótimo aluno,
Porque eu realmente era. Eu era um ótimo aluno, eu fazia tudo, eu era muito bom. Mas, sei lá, acho que não valeu a pena, sabe? Eu não sei, sinceramente, mas eu não gostei, não acho que foi bom pra mim, eu acho. Ajudou a estimular mais ainda a minha ansiedade, desde menor, assim. E eu já era ansioso, aí, porra, me agravou um pouco mais, eu acho, na minha opinião. Aí tudo bem, né? É, depois, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu meio que, foi o último ano que eu fiquei assim, tipo, estoicista, assim, tipo, fazia tudo no horário, tinha tudo certinho, um equilíbrio ali. Aí quando eu fiquei com. Eu fiz 13 anos, eu meio que chutei o pau da barraca, assim, tipo. Eu nunca fui revoltado nem rebelde, porque eu acho isso bem feio, na minha opinião. Tipo. A... E eu não tenho por que ser rebelde nem revoltado. É isso que eu penso. Não tem por que eu ser rebelde, revoltado, tá ligado? Não tem por que eu acho feio, na minha opinião. Quando eu tô sendo um pouco, eu olho pra mim e fico, tipo, triste por estar assim, tá ligado? Porque eu não acho bonito. Eu fico envergonhado no fim das contas. E aí, tipo, com 13 anos eu meio que larguei, tipo, esse lance estoicista total. E aí eu fui curtir um pouco, tá ligado? Tipo, eu fiz uns amigos meus aí e a gente foi. Tipo assim, a gente ficou. A gente ficava no PC, sabe? Tipo, em cal, assim. Eu ficava jogando. Eu tinha 13 anos, tá ligado? Tipo, tinha acabado de ganhar um computador de aniversário porque eu tinha. No último ano eu tinha ido muito bem, tá ligado? Tipo, no último ano eu tinha ido bem, aí falaram, pode escolher tudo que você quiser aí, você passou direto e tal. Aí eu falei, me vê, eu quero um computador pra jogar meus jogos e tal. Eu sempre quis um computador e tal. E aí eu ganhei, né? E aí eu comecei a jogar e tal. E porra, foi muito bom essa época. Tipo, eu posso até ter começado a me dar mal na escola e tal, mas foi muito bom essa época. Eu não tinha problemas, sabe? Não tinha muitos problemas, não tinha nada de problema. Era só ficar curtindo com meus amigos ali, jogando. É, eu tinha prazer em jogar aquilo ali, tá ligado? Hoje em dia. Hoje em dia eu entendo, né? Eu tô um pouco mais velho e eu não sinto mais aquele prazer de quando eu ganhei, tipo, o computador e quando eu comecei a jogar e tal. E eu comecei a amizade com essas pessoas aí que eu tenho até hoje. Mas essa época foi boa. Mesmo que tenha acontecido. Tipo, no fim das contas, mesmo que eu não tivesse indo bem na escola, nossa, era tão bom, velho. Tipo, a amizade, todo mundo junto na sala. É, meus amigos, no caso. Todos nós juntos ali na sala. Eu tenho saudade disso. Depois de um tempo, todo mundo foi pra um canto, sabe? Tipo, fomos se separando, tipo, da escola, quero dizer. Hoje em dia a gente se fala ainda e tal. Mas a gente foi cada um pra um canto, sabe? Tipo, eu fui pra uma escola, o outro foi pra outra, outro foi pra outra. No fim das contas não sobrou nada, assim. E sobrou um amigo meu só que ficou lá. É até meio triste, coitado. Eu queria estar lá. Eu tenho saudade da época que a gente ficava todo mundo junto e tal. A gente ia nos rolês, assim. Eu não ia muito. Me arrependo disso. Mas. Tá ligado? Tipo, e depois teve uma época. Foi nessa. É tipo assim, foi com uns 14 anos, eu acho, 15. É, eu. Eu comecei a ter uma rotina novamente, sabe? Tipo, porque dos meus 12 até os meus 15 anos eu não tinha muito bem uma rotina. Eu só ficava curtindo e tal. Aí quando eu fiz uns 15, eu comecei. 15 anos, eu comecei a ir na academia, sabe? Tipo. E aí com isso. Nossa, era bem legal, tipo. No começo da rotina, assim, dessa rotina. Eu. O meu avô tava vivo na época. Minha família não tinha brigado. É, não tinha muito do que reclamar. Eu tinha tudo que eu queria. Aí eu comecei numa academia, tipo, muito boa, sabe? Uma academia de grife, assim, sei lá. Era bem caro a academia. E aí eu tinha até um personal próprio e tal. E eu tinha
Eu comprei suplemento. Comecei a ir nessa academia e tal. Aí eu comecei a ter uma rotina de novo, sabe? Tipo, além da escola, assim, porque antes eu não tinha. Só quando eu tinha. Quando eu era criança que eu tinha uma rotina assim, quando eu tinha uns 12 anos. Aí com 15 eu voltei. Tipo, comecei a ir na academia. Eu não estudava muito ainda, sabe? Tipo, estudava normal. Tipo, às vezes ficava de exame no final do ano, ficava de recuperação. Era o normal e tal. Aí eu peguei e comecei na academia, depois eu peguei e comecei a falar pra minha avó pra ir num psicólogo e tal. Tipo, porque. Porque eu achava que eu precisava de um psicólogo e tal, de uma psicóloga. Aí eu comecei na psicóloga também, começou a fazer parte da minha rotina. Então já tem aí a academia e a psicóloga. O que mais que eu fazia? Eu tinha aula de guitarra também. Era bem classe médiazinha, sabe? Tipo, fazia várias coisas. Era bem legal. Mas aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando eu era pequeno, sabe? Eu não soube equilibrar essa rotina. E aí eu voltei a ter insônia. Tipo, porque, tipo assim, tinha um dia que era academia, aula de guitarra e psicóloga. As três coisas à tarde, tipo, e aí eu tinha pouco tempo pra comer. Não pouco tempo, mas eu comia e aí eu ia, sabe, era legal, tipo, é o que uma pessoa normal faria, tá ligado? E é o que eu fazia, sabe? Eu ia na psicóloga, eu ia na aula de guitarra e eu ia no, na academia lá. E por um tempo foi de boa e tal. O negócio fui eu, né? Tipo, eu comecei a ficar pensando, oh meu Deus, tipo, hoje eu furei com a aula de guitarra. Droga, droga, eu ficava me punindo. Aí eu ficava pensando no dia seguinte, tá ligado? É sempre assim, eu ficava pensando no dia seguinte. Sempre assim, ficava pensando. Aí eu descobri, a insônia bateu. Só que dessa vez ela bateu bem mais forte. Dessa vez ela veio acompanhada com uma coisa que eu nunca mais quero ter na minha vida. Aí eu peguei e fiquei com. É, qual que é o nome daquilo? Paralisia do sono. Eu fiquei com insônia. Ficava com insônia e com paralisia do sono. Eu diria que a paralisia do sono seria o equivalente a um purgatório. Porque. Ou um inferno também. O inferno na Terra também poderia ser considerado. Eu acho que a paralisia do sono era tipo um método de tortura se fosse uma. Se fosse alguma coisa do tipo, acho que ela seria um inferno, um purgatório, um método de tortura. Eu ficava. Pra começar, um minuto ali dentro, sem brincadeira. É que não dá pra eu explicar o quão horrível que era aquilo. Mas uma hora ali dentro. Não, um minuto ali dentro era tipo assim, o equivalente a, sei lá, 3 horas na vida real, 6 horas na vida real. E tipo assim, parecia que eu tava ali dentro, tipo, do sonho há muitos anos. Tipo, a sensação era de que eu tava ali há anos e anos e anos. E não era nada legal, não era nada bom, era horrível. E às vezes eram sonhos perturbadores assim, sabe? Mas geralmente eram alguns sonhos que, por causa da repetição, eles pegavam e ficavam perturbadores de tanto se repetir. Tinha sonhos que eram tipo assim, eu tava aqui, aí eu acordava, aí eu levantava, aí eu ia no banheiro. Aí resetava. Acordava, fazia a mesma coisa. E aí eu voltava. Aí acordava, levantava, banheiro. Imagina isso, tipo durante, sei lá, é que na minha cabeça passavam anos assim, tá ligado? Mas era horrível, horrível, horrível. E aí eu tive a paralisia do sono, essa porra aí. E eu tinha medo de dormir.
Ou seja, eu já tava com insônia, não conseguia dormir. Não conseguia. Eu tentava, mas eu não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Aí eu já ficava com paralisia, eu tava com paralisia no sono ainda. Ou seja, quando eu dormia, ainda dava essa porra desse inferno, literalmente, esse purgatório que eu ficava. Aí eu comecei a ficar com medo de dormir. Ou seja, eu não conseguia dormir, quando eu dormia eu me fudia e tipo assim, e já que eu me fudia, eu ficava com medo de dormir. Aí eu peguei e aí fudeu de vez, tá ligado? Minha rotina. Eu parei de ir na academia, tipo, faltava um mês inteiro. E eu não tinha desculpa, mano. É porque eu não conseguia dormir e às vezes eu dormia, tá ligado? Tipo assim, não, é que tipo assim, como eu não conseguia dormir, ia ter uma hora que o meu corpo entra em exaustão. E geralmente quando o meu corpo entrava em exaustão, era quando eu estaria fazendo, por exemplo, academia, tá ligado? Então aí eu começava a dormir de tarde. E aí, pra regular o sono? Demorava pra caralho pra eu regular o sono. E ele, tipo assim, quando eu regulava, tipo assim, demorava um mês inteiro pra eu conseguir inverter, tá ligado? Em vez de eu dormir de dia, eu dormia de noite. Esse é o certo, né? Então demorava um mês pra eu inverter. Dormir de noite de novo. E aí, tipo assim, eu ficava com insônia rapidinho, tal, e aí já era. Eu voltava tudo de novo. Em um dia, eu tinha o trabalho de fuder com um mês inteiro tentando reverter, tá ligado? Aí, porra, eu fudi tudo, mano. Aí eu não ia mais na academia, perdi massa pra caralho. Eu ia, tá ligado? Tipo assim, eu ia, mas tinha muitas vezes que eu não ia, faltava muito. Tudo desregulado, não comia direito. Aí essa ansiedade desgraçada batia. Nossa, que inferno que foi. Foi com 15 anos isso. Aí, 15, 14 anos. Foi bem ruim. Acho que 14, eu acho. 14, 15. Aí eu só sei que a psicóloga também, eu comecei a ir menos e tal. Aula de guitarra, o professor ficou puto. Nossa, muitas vezes ele ficava puto por causa que, porra, tá totalmente certo. Eu tava faltando no horário que eu tinha marcado. Nesse horário poderia estar vindo algum outro aluno dele pra ele ensinar, sabe? E aí, porra, me fudi pra caralho nessa época. Aí chegou o ponto de eu parar de ir em tudo. Tipo, sobrou tipo só academia. Eu parei primeiro com a guitarra, porque eu tava tirando o professor do sério e ele não merecia isso, coitado. Aí depois eu fui parando com a psicóloga. Eu comecei com a psicóloga porque o ambiente lá dentro de casa nunca foi bom, sabe? Então eu precisava, eu acho. Acho que era bom ter uma psicóloga se eu tinha a oportunidade de ter, então por que que eu não teria? Ainda mais com uma família fodida que eu tenho, né? Que eu tinha, né? Aí eu parei com a psicóloga depois de um tempo. Demorei pra parar, porque eu não queria parar. Quando eu tivesse a oportunidade de ir, e se eu tivesse acordado eu ia. Aí eu peguei. A academia foi a última coisa que eu parei porque me fazia bem. Tipo, pelo menos eu tava tentando ficar saudável, sabe? Mas no final das contas eu nem ia tanto. No fim eu acabei nem indo tanto. Fiquei faltando. Pode parecer que eu sou um vagabundo do caralho, mas porra, mano, tinha um monte de coisa aqui por trás, tá ligado? Então no fim das contas, pensar demais fode tudo. Pensar demais fode com tudo. Tudo mesmo. Porra, uma rotina que poderia ser normal e me fazer bem fez com que eu me fudesse pra caralho. E no fim das contas, a culpa é minha, né? Por pensar demais. Por ser ansioso. Não sei. É isso que eu penso. No fim das contas, a culpa é minha, né? O corpo é meu, né? Eu que deveria estar tentando me tratar, eu que deveria estar. Tá ligado? Tipo isso. Mas porra, eu não sei o que fazer. Nunca soube, tá ligado? Desde pequeno eu nunca soube. Quando acontece essas coisas eu nunca sei o que fazer. Até hoje eu não sei o que fazer. Mas porra, mano. Desde pequeno isso.
desde pequeno. Aí, tipo assim, eu ia na psicóloga por causa da minha família e tal, e também porque em 2019 foi o pior ano, assim, que me teve. Eu repeti de ano, tava tendo essa rotina aí, que era caótica. Ainda tava tendo essa rotina caótica. Eu fui meio que. Como a gente foi. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente foi meio que. A gente saiu de casa, sabe? A gente teve uma briga muito forte lá entre a família e tal. E a gente foi embora, a gente foi pra rua, assim, meio que isso. Aí a gente ficou um mês morando de favor na casa de uma tia nossa e tal. Meu avô tava morrendo. Ele tava morrendo já fazia 3 anos. Por isso que eu tinha psicóloga. Ela. Por isso que eu tinha que ter psicóloga também, sei lá. Porque não é legal ver a pessoa que te criou morrendo e falando que queria morrer todos os dias durante 3 anos na sua vida. Tipo assim, como eu tinha essa rotina fodida, eu acabava faltando bastante da escola porque eu não conseguia ir, porque eu tava exausto, meu corpo tava exausto, eu não conseguia dormir de noite, né? Aí de manhã eu acordava. Tipo, eu tentava dormir ainda. Tipo, de manhã eu tava tentando dormir e às vezes eu nem conseguia. Porque o meu avô tava gritando, tipo, gritando, falando tipo umas frases. Eu taxo esse ano, esses anos que ele ficou sofrendo assim, como um inferno na minha vida também, sabe? Ele ficava gritando, tipo, que queria morrer, tá ligado? E não era durante 1 minuto, 10 minutos. Era durante 6 horas seguidas, todos os dias da semana, incluindo feriados e finais de semana. Era todo dia. E era discussão com a minha avó, porque a minha avó era a única pessoa que cuidava dele. Aí ele ficava sofrendo lá, tipo, por favor me mata, tipo isso, sabe? E aí a minha avó ficava xingando ele também, porque ela ficava exausta, né, cuidando dele. E ouvindo ele sofrer e tal. E eles ficavam brigando, tipo, se xingando e tal. E ele que tava doente, tá ligado? E aí. E aí foi isso, tá ligado? Tipo, isso aí que me fez ir pra psicóloga também. Aí a rotina que era pra me distrair acabou me fudendo também. Aí eu não tinha cabeça pra estudar. Mesmo que eu quisesse estudar, eu não tinha foco. Porque por um lado tava meu avô sofrendo ali do lado o dia inteiro. Por outro lado eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo de dormir. Eu dormia por exaustão. Meu corpo ficava exausto e ele dormia. Porque se eu tentasse dormir eu não ia conseguir. Porque eu ficava com insônia, ficava pensando. Ficava pensando em um monte de coisa. E aí a gente foi expulso de casa lá, a gente saiu de casa, a gente ficou morando na casa de uma tia minha de favor. Aí a gente pegou e. Ou seja, esse ano foi horrível. Foi o pior ano que eu já tive. Aí a gente pegou e. No fim das contas a gente conseguiu uma casa. Uma casa boa, com piscina. Tinha 3 quartos. Tinha cascata. É que meu avô ele tem várias casas e tal. Aí a gente conseguiu essa casa pra gente morar. Batalhamos bastante com a minha avó, tipo, batemos de frente com ela e falou, ó, a gente quer uma casa porque a gente tá morando de favor na casa da tal pessoa, a gente não concorda com você e com você dar o dinheiro pra esses parentes seus aí, tudo folgado e tal. E aí ela
Ela pegou com muito esforço, muito esforço, muito esforço. Não foi de graça, não. Foi bem. Na verdade foi. Tipo, ela deu pra gente morar. Mas não tava no nosso nome nem nada. Mas com muito esforço a gente conseguiu ir morar lá. E aí ela. E aí o meu avô faleceu. Ele faleceu sofrendo e gritando meu nome. Ele queria me ver. Foi a última pessoa que ele queria ver no final da vida dele durante dias, semanas. Os últimos dias e semanas que ele teve foi perguntando de mim. E não deixaram eu ir ver ele, tá ligado? Eu queria ir ver ele. Só que não deixaram eu ir lá ver meu avô. E eu me arrependo muito. Eu devia ter. Porque ele ficava todo dia me chamando meu nome. E a última coisa que ele veio falar foi meu nome também. Ele ficava perguntando, tipo, cadê o Davi? Cadê o Davi? Durante os últimos dias que ele teve. Porque a gente tinha saído de casa, né? Então ele. E ele gostava muito de mim. Ele gosta de mim. Aí ele veio a falecer. Eu lembro do dia que ele veio a falecer. Eu tava morando nessa casa com a piscina. E eu tava. Eu já sabia que ele ia morrer. Tipo, eu sabia que ele ia falecer já. Tanto é que 3 dias antes eu chorei o que eu tinha pra chorar, sabe? Tipo, fiquei triste 3 dias antes de tudo acontecer. Tanto é que quando eu fui no. Eu não fui no enterro, tipo de manhã, eu fui no funeral, sabe? Que o corpo fica à mostra pra todo mundo ir lá e prestar condolências e tal. Eu sei que quando eu fui lá e vi ele lá no caixão e tal, eu não chorei, não me revoltei, só respeitei e fiquei quieto. E me arrependi por não ter ido saber o que ele queria falar comigo. As últimas palavras dele. Me arrependo até hoje, mas não dá pra fazer nada, né? Não dá pra voltar no tempo.